Há milhares de anos, os eclipses são considerados ativadores do karma, ou seja, eles apertam o gatilho do destino. Eles desencadeiam processos necessários e inevitáveis para o caminho da humanidade e o nosso caminho individual. Os eclipses nos colocam aquilo que nós precisamos viver. E o eclipse que nós teremos no dia 21, daqui 2 dias, é um eclipse no signo de Virgem, relacionado ao discernimento, à organização, à análise crítica, e é muito importante mencionar que é um eclipse solar. A Lua e o Sol se unem, é uma lua nova, eles estarão juntinhos nesse signo de Virgem e por isso a Lua obstrui o brilho do Sol, ela escurece o Sol. E o simbolismo esotérico disso é muito profundo. Representa que o subconsciente, que está simbolizado pela Lua em todas as grandes culturas, vai cobrir o Sol, que é o consciente. O Sol sempre foi representado nas antigas religiões, nas antigas civilizações, como a grande consciência cósmica, o grande mestre que conduz a humanidade no seu trabalho espiritual. Porque assim como existe um Sol físico, existe um Sol espiritual, ou muitos sóis espirituais, que dão vida, não só vida física para todos os mundos, para todas as galáxias, como também nos dão vida espiritual. A luz do sol é a luz da consciência, a luz do conhecimento. Portanto, nós podemos concluir que quando o sol é obscurecido, ele é tampado e ele fica escuro, nós não estamos recebendo luz naquele momento. E as forças da natureza se tornam mais destrutivas, assim como as forças negativas que existem no subconsciente dos seres humanos. Por isso, os eclipses também eram vistos pelos povos antigos como momentos de perigo ou de extrema atenção, de extremo cuidado. E por isso nós devemos ter também cuidados especiais durante principalmente a semana do eclipse, mas sobretudo no dia do eclipse. Não é recomendável que nós olhemos diretamente para o eclipse, já que são forças muito poderosas que podem afetar o nosso subconsciente. E nós deveríamos, nesses dias ali da semana do eclipse, e principalmente no dia, não marcar nenhum compromisso importante, não estar em nenhuma aglomeração. E o bom é que nesse eclipse vai ser domingo, né? Então nós poderemos nos dedicar para aquilo que é mais recomendável nesses dias ou nesse dia, que é interiorização, introspecção, fazer oração, meditação e ficar o mais tranquilo possível. Se nesse domingo você vai ter alguma reunião familiar, por exemplo, é muito importante que já se prepare psicologicamente para não entrar em nenhuma discussão, para estar mais centrado ou sereno, buscando preservar, acima de tudo, a sua paz e a sua harmonia. E, claro, buscando refletir sobre os temas que eu vou colocar para o seu ascendente, já que essa é a tônica, essa é a mensagem principal que o eclipse traz para você. E eu não sei se você sabe, mas esse eclipse faz parte de um ciclo de eclipses no eixo Virgem e Peixes, que começaram em setembro de 2024 e vão terminar só em 2027. Então, nós estamos no meio de um processo que ativa as duas áreas do nosso mapa regidas por Virgem e Peixes. Se você gostaria de saber mais detalhes sobre isso, sobre essas duas áreas para cada ascendente, confere o vídeo que eu postei há um tempo atrás falando sobre o mês de setembro e os eclipses, que ali eu vou detalhar bastante essas duas áreas. E a conclusão desse ciclo de eclipses acontece em fevereiro de 2027. É ali que nós vamos ver frutos mais claros de todo esse processo que está acontecendo. Vai haver um encerramento nessas áreas de Peixes e Virgem do nosso mapa. Então, apesar que nós sempre dizemos que os eclipses têm uma duração de mais ou menos 6 meses de efeito na vida de uma pessoa, mas nesse caso, se a gente pensar nesse ciclo, é até mais que isso. É mais de um ano, né? Então veja como é importante que nós olhemos com atenção para essas áreas da nossa vida. E hoje, especificamente, eu vou falar de cada ascendente sobre a área de Virgem, né? Porque a gente está focando nesse eclipse em Virgem. E se você não sabe qual é o seu ascendente, ou se você nunca fez um mapa no sistema de signos inteiros,
que é aquele que nós consideramos o mais exato, o mais prático para fazer previsões acertadas, vai no nosso tutorial que eu vou deixar aqui nos comentários para você poder fazer seu mapa nesse sistema que é o mais antigo da astrologia ocidental. De acordo com ele, cada casa fica num signo. Isso facilita muito a interpretação, tanto do mapa natal quanto dos mapas de trânsitos. Mas voltando a falar desse eclipse do dia 21, em Virgem, ele tem muito a ver com amadurecimento, com realismo, porque nós precisamos encarar algo que nós temos evitado. Saturno nos traz esse dilema ou essa necessidade de revalorizar e pensar: eu consigo sustentar essa situação a longo prazo? Que limites eu preciso colocar? Que decisão eu preciso tomar? Ainda que seja difícil, porque Saturno representa dificuldade. Mas são as dificuldades que nos amadurecem. Portanto, é um eclipse que tem um tom mais desafiador, mais sério, porém os resultados dele são reais, são frutos reais. Sempre que nós canalizarmos dessa forma, de ser o mais realistas possível e não ter medo de fazer o que precisa ser feito. E sobre o que eu coloquei na thumb, quais vão ser os signos mais afetados? Então, uma dica muito rápida de interpretação de eclipses para vocês. Quando os eclipses acontecem num eixo de signos mutáveis, como é o caso desse, todos os outros dois signos mutáveis vão ser também afetados. Então, se acontece em Virgem e Peixes, Sagitário e Gêmeos também são afetados, porque é a cruz dos signos mutáveis. E claro, quem tem planetas em Virgem e Peixes vai sentir isso muito mais forte. E você vai olhar para trás e lembrar: nossa, essa época foi uma das épocas mais intensas da minha vida. E principalmente planetas nos últimos graus, no finzinho dos signos mutáveis e especialmente de Virgem e Peixes. Se esse eclipse está em conjunção, se ele está encostando nesses planetas seus, então quer dizer que para você o processo realmente é transformador. E agora eu vou passar para a leitura dos ascendentes, começando como sempre pelo ascendente em Áries. Olá, ascendentes em Áries, sejam bem-vindos à Academia Lira. Meu nome é Laís e eu serei a sua astróloga hoje. Nessa interpretação de qual área esse eclipse solar em Virgem está ativando e provocando intensos processos na sua vida. Especialmente se você tem planetas em Virgem, Peixes, Gêmeos ou Sagitário, principalmente no finzinho desses signos. Bom, no vídeo onde eu falei dos eclipses, de uma forma geral, que eu falei do mês de setembro, eu dou muita informação sobre as duas áreas de Virgem e Peixes da sua vida. Então, se você não assistiu, confere, é um dos últimos que foram postados aqui no canal. Mas hoje eu vou falar especificamente do eclipse em Virgem do dia 21. Em oposição direta com o planeta Saturno, ele traz uma necessidade de analisar com muita frieza ou com muito discernimento, de uma forma bem virginiana, a sua área da saúde, da rotina e do trabalho. É uma lua nova, então você está recomeçando algo nessa área, você precisa de uma renovação ali, mas para isso você tem que enfrentar certos medos. Saturno está dizendo: olha para mim, que estou aqui do outro lado em Peixes. Você não pode mais adiar esse trabalho de enfrentar os seus próprios hábitos destrutivos, maus hábitos, a sua fuga da realidade, a sua tendência à procrastinação, que nos últimos anos foi muito forte, com Saturno em Peixes. Você precisa analisar a tendência à autossabotagem, os seus estados emocionais depressivos, o seu próprio desânimo, e perceber que isso está afetando a tua saúde física, que isso está afetando a tua rotina e o teu trabalho. Existe um chamado muito forte para você se organizar na tua rotina. E para muitos de vocês existe uma mudança de trabalho no horizonte. Ou talvez ela já esteja acontecendo, mas como tem essa oposição com Saturno, não é um processo fácil, porém, como eu disse no início do vídeo, é um processo que a longo prazo vai valer muito a pena. E o Nodo Sul, estando em Virgem, ele está nos dizendo: isso que nós precisamos soltar, abandonar nessa área da vida,
Vai dar uma oportunidade para vivenciar algo melhor. Por exemplo, essas mudanças na rotina que você está fazendo ou precisa fazer vão gerar um resultado na área da tua saúde mental. E você vai precisar equilibrar disciplina e organização virginianas com a capacidade de confiar no processo e de se entregar ao fluxo natural das coisas, que são virtudes piscianas. Você precisa se perguntar: quais hábitos meus estão drenando a minha energia? Esse trabalho me convém? Pense em algum hábito de saúde que está sendo descuidado por você, o teu sono, a tua alimentação, exercícios, descanso, e se comprometa, aproveite a energia do eclipse para corrigir isso. Revise a tua agenda. Se ela está totalmente cheia de compromissos, tenta fazer um filtro e delegar tudo aquilo que puder ser delegado. Libere mais espaço para você cuidar de você, para você fazer uma boa meditação diária. Todos os dias incorporar a prática de meditação. Seria maravilhoso para equilibrar esse eixo de eclipses. E caso você seja um aluno ou aluna muito aplicada, faça uma pequena lista com base nisso que eu estou falando e escreva o que você pretende deixar para trás na tua rotina e no teu trabalho. Registra isso e acompanhe ao longo desse ciclo de eclipses, até lá em 2027, em fevereiro, o que vai ter mudado a partir disso e dessa estratégia que você traçou. E eu queria deixar 2 afirmações para vocês, ascendentes em Áries. Eu respeito o ritmo do meu corpo e realizo meu trabalho de forma equilibrada. E a segunda é: eu aceito que não sou responsável por tudo e priorizo minha saúde mental. Eu vou finalizando por aqui, desejando a todos vocês muita luz e muita consciência para que façam as escolhas mais acertadas. Obrigada por acompanhar o nosso canal, e se você não está inscrito e se você gostou dessa interpretação, se inscreve e não esquece de dar o like no vídeo, porque isso impulsiona muito o nosso canal. Muito obrigada, com carinho. Até mais. Olá, ascendentes em Touro, sejam bem-vindos à Academia Lira. Meu nome é Laís. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Esse eclipse, estando em Virgem, ele está em harmonia, em sextil com a energia de Touro, que é o teu ascendente. Virgem é um signo de terra. Então, para vocês vai ser mais fácil aplicar essa praticidade e eficiência virginianas que esse eclipse pede. E ele está ativando a sua casa 5, a área da criatividade, da inspiração, da criança interior. Bom, como você tem ascendente em Touro, você já é naturalmente inclinado ou inclinada para a arte. Você já é regido por Vênus. Então é muito possível que vários de vocês estejam querendo iniciar um projeto criativo ou artístico ou já estejam trabalhando nisso, já que esses eclipses em Virgem são de lua nova. Perdão, esse eclipse. E então essa lua nova vai iniciar algo aí ou vai intensificar algo que você já está sentindo. E como vocês têm Virgem justamente na casa da alegria, do prazer, da diversão, vocês podem ser um pouco sistemáticos ou não se permitir deixar essa criança interior se manifestar com liberdade. Quando vocês vão criar algo, vocês podem pensar: será que está certo isso? Será que está bom o suficiente? Muita autocrítica. Essa criança interior de vocês é muito autocrítica. E vocês estão sendo chamados a soltar esse perfeccionismo para que esses projetos criativos pessoais possam fluir com mais facilidade. É incorporar esse nodo norte em Peixes que diz: deixa fluir, organize essa área, trabalhe nessa área com organização e você vai colher frutos disso até 2027, que vai ser o ciclo desses eclipses. Não só em 2027, eu quero dizer que daqui em diante, né? Mas o planeta Saturno, que está em oposição direta a esse eclipse, está dizendo: reflita, analise, faça as coisas com responsabilidade, com prudência, porque esse projeto criativo seu pode te trazer muitos ganhos, que é a casa 11 de Peixes, a longo prazo. Você pode estar agora iniciando um período muito intenso para divulgar o teu trabalho através das redes sociais, da internet em geral. Divulgar os teus talentos para as massas, que é a casa 11, em Peixes.
E esse é um eclipse de nodo sul, então ele também te diz que algo precisa ser transcendido nessa área. Talvez uma relação amorosa que te enfraquece, uma relação com os filhos que te enfraquece, uma forma de se relacionar com eles. Se pergunte, esse relacionamento amoroso ou com os meus filhos, essa forma de levar isso faz bem para minha alma? Eu me sinto alegre, eu me sinto feliz com isso? E se não, o que eu tenho que fazer para mudar isso? Virgem é análise. E esse eclipse te chama a eliminar prazeres prejudiciais. Talvez você esteja saindo à noite com muita frequência ou bebendo muito e perceba agora que isso te enfraquece e como Virgem é um signo de pureza, você vai buscar purificar mais a tua rotina e a tua saúde. E eu digo isso porque Vênus também está em Virgem, ele acabou de entrar em Virgem, vai ficar até outubro. É o teu regente Vênus, né? Então você vai sentir um prazer na organização, na higiene e na saúde. Com esse Vênus aí até outubro, mas claro, os efeitos desse eclipse vão durar pelo menos 6 meses, e como eu disse no começo do vídeo, pelo menos até o início de 2027, esse ciclo de eclipses vai estar ativo, ativando a tua casa 5 em Virgem e a tua casa 11 em Peixes. E você pode estar sentindo que a tua paixão criativa ou a tua relação amorosa está enfrentando bloqueios. Você pode estar com medo do que os outros vão pensar, da repercussão que vai ter. Ah, se eu criar isso, o que as pessoas vão achar disso? Que é a casa 11 do público, né? Saturno pode representar esse medo. E o Nodo Norte está te dizendo que você precisa olhar para o que faz bem para a tua alma e confiar no processo. Não tentar controlar, ser analítico, organizado, mas sem neuras e controle. Para que o teu empreendedorismo, que é a casa 5, possa florescer. Depois desse período de análise, de freio, de questionamento. Ou para que a tua vida amorosa possa se beneficiar desses questionamentos e a tua relação com os teus filhos. Saturno é aquele professor severo, mas que sempre quer nos ensinar uma lição muito importante a longo prazo. Então pense, esse processo que você está vivendo agora vai reverberar por muito tempo e é muito importante se perguntar o que faz bem para a minha alma. Reflita, o que me dá prazer real? Não um prazer só físico, mas um êxtase. Quando eu faço aquilo, eu entro no flow. O que me inspira? O que eu tenho reprimido das minhas criações por medo do julgamento, por medo da opinião alheia? E eu queria deixar algumas tarefas para vocês. Dedicar tempo para algum hobby, para alguma arte, sem um objetivo de resultado, só por prazer, fazer aquilo. Fazer algo criativo, nem que seja só para você, que você nem precise mostrar para ninguém, mas para se reconectar com a tua essência. E se mostrar, melhor ainda, né? Para vencer o medo. E se você tem filhos, tente criar mais momentos de presença com eles, estar ali, para brincar, para rir, para se divertir, sem nenhuma obrigação, para cultivar uma relação mais saudável com eles. E para finalizar, eu queria deixar 2 afirmações para vocês, ascendentes em Touro. Antes disso, pedindo que se você gostou desse vídeo, dá um like, por favor, não esquece, porque isso impulsiona muito o nosso canal e leva esse conhecimento para mais pessoas. E se inscreve no canal, claro, para que você possa sempre receber conhecimento astrológico aprofundado. Então, as afirmações são: a minha criatividade é sagrada e eu me permito expressá-la plenamente, sem medo do julgamento. E a segunda é: eu abandono a culpa e a obrigação nas minhas relações amorosas e me permito amar com leveza. Muito obrigada e muita luz para todos vocês. Até mais! Bem-vindos, ascendentes em Gêmeo. Meu nome é Laís e eu vou guiar vocês nessa interpretação do eclipse do dia 21 para o seu caso específico. Bom, como eu disse no início, os signos mais afetados por esse ciclo de eclipses que começou em 2024 e termina só em 2027, no eixo Virgem e Peixes, são justamente Virgem e Peixes, se você tem planetas nesses 2 signos, ou pontos como o ascendente e o meio do céu.
e se você tem planetas em Sagitário e Gêmeos. Então, você que tem o ascendente em Gêmeos, por ter o ascendente ali, já está sendo muito afetado por esses eclipses. E esse eclipse em Virgem está caindo numa casa angular na sua casa 4, que tem a ver com lar e família. Mas eu já vou falar os detalhes disso. Mas outra coisa que é importante perceber é que o teu regente do teu mapa, que é Mercúrio, regente de Gêmeos, também rege Virgem, que é o signo desse eclipse. Então é muito importante que você olhe no seu mapa, e se você nunca fez o teu mapa nesse sistema que a gente utiliza aqui, a gente vai deixar um tutorial nos comentários para você fazer, e a Lana vai te guiar, e aí você olha ali onde que está o teu Mercúrio no teu mapa, porque esse planeta está extremamente ativado durante esse período desse ciclo de eclipses. E olhando esse planeta, você pode ter uma noção mais aprofundada do que é esse processo que está acontecendo, que envolve a tua relação com a família, com as tuas raízes. O que está acontecendo na tua vida pessoal? Tem muita coisa acontecendo por trás das cortinas, nos bastidores. Vocês estão sendo chamados a abandonar a cobrança interna, o perfeccionismo interno e ser mais analíticos em relação aos padrões que vocês receberam da infância, essa programação que foi recebida na infância, que podem estar te sabotando. Memórias, talvez um excesso de culpa relacionado com a família, talvez você sinta que você tem que corrigir, que aperfeiçoar incessantemente a tua casa ou a tua família, e isso pesa para você. Nesse momento, a relação com os pais, especialmente com a figura materna, precisa de uma revisão. Podem estar acontecendo coisas com os pais, processos difíceis com eles, que estão fazendo você questionar essas culpas. Pode haver uma mudança de casa, de domicílio, pelos próximos 6 meses. E aí você pode estar se questionando, será que eu estou me apegando demais a essa casa, a esse lugar, a minha família? E será que isso está me impedindo de correr atrás da minha realização, da minha vocação? Será que eu estou ficando muito em casa? Pode haver uma decisão que você tem que tomar em relação à família que afeta a sua reputação e você esteja preocupado com o que os outros vão pensar ou com o impacto que isso vai ter na sua profissão. Você pode receber uma oferta de emprego, um trabalho que força você a se mudar ou a fazer mudanças na área da família e do lar. O fato é que, como o planeta Saturno está envolvido em oposição a esse eclipse, ele está dizendo: existem medos, existem travas que precisam ser trabalhadas, para que então você possa se realizar, que é o Nodo Norte em Peixes, te dizendo: corra atrás do teu sonho, da vocação, do trabalho dos sonhos. E Saturno é o professor exigente, então, na verdade, o objetivo dele é fazer você amadurecer na área profissional e familiar. Ele vai enxugando, limpando essa área da vocação, da profissão, para que só permaneça aquilo que realmente é válido para você. E vocês estão vindo de um período desde 2023 de bastante peso na área profissional e também pode ser que muitas conquistas, mas isso custou bastante trabalho. E a tua vida pessoal e familiar pode ter sofrido com isso. E como esse eclipse afeta a tua casa da família, do lar, ele automaticamente afeta a casa 7, que também é angular, que é a casa do casamento. Vocês, nesse momento, muitos de vocês estão reavaliando o tipo de relação que vocês estão tendo e o que fazer para aperfeiçoar, para melhorar isso. Então, esse ciclo de eclipses que começou em 2024 e vai até 2027 afeta totalmente a tua identidade, a tua base familiar, os teus relacionamentos e a tua profissão, ou seja, os pilares da tua vida. E eu vou deixar umas tarefas para vocês. Fazer uma limpeza de organização, mas também energética na sua casa. Remover memórias antigas, objetos velhos, coisas que já não vibram com a pessoa que você quer se tornar. Lembrem-se que Urano está na sua casa 1 e vocês vão passar por uma reinvenção ao longo dos próximos 7 anos. A outra tarefa é escrever cartas para pessoas do passado, da família, com quem tem assuntos mal resolvidos, não necessariamente enviar essas cartas. Escrever para poder tirar isso de dentro do subconsciente, para que você mesmo possa se dar conta disso.
E a outra tarefa é perceber quais são as travas para que você possa realizar a tua vocação. Você pode anotar isso também. E eu vou deixar 2 afirmações para vocês. Mas antes, eu queria pedir que, se você gostou desse vídeo, curte o vídeo, porque isso impulsiona o nosso canal, deixa seu like e, por que não, né? Já que você tem ascendente em Gêmeos, eu vou aproveitar, comenta nos comentários o que tem acontecido com você, se você está sentindo isso que eu estou falando aqui, e volte sempre para o canal. As afirmações são: a primeira, eu honro as minhas raízes, mas eu deixo ir o peso daquilo que não me pertence. E a segunda é: eu abandono a preocupação com a reputação e o status e me proponho a encontrar minha vocação verdadeira. Muita luz para vocês e um ótimo eclipse para todos. Até mais. Olá, ascendentes em Câncer, sejam bem-vindos à Academia Lira. Meu nome é Laís. Vamos analisar o impacto desse eclipse para vocês? Ele afeta ou ele ativa a tua casa 3, que tem a ver com a vizinhança, com os deslocamentos. Você pode estar passando por problemas nesse sentido, com algum automóvel, com viagens curtas, problema com vizinhos ou também com parentes e irmãos, dificuldades com eles. E o signo de Virgem te chama a ter mais discernimento, analisar, sem cair na neura e na preocupação, mas analisar e organizar essas relações. Abandonar padrões tóxicos de relação com irmãos e parentes. Talvez possa indicar também uma mudança de vizinhança, literalmente uma mudança de casa. E lembrando que os eclipses têm uma validade de no mínimo 6 meses, os eclipses solares. Mas, como eu disse no início do vídeo, o ciclo de eclipses de Virgem e Peixes começou em 2024, em setembro, e ele vai até fevereiro de 2027. Então, os processos que eu estou contando aqui podem se desenrolar ao longo desse tempo. E vocês são bastante perfeccionistas, bastante detalhistas na sua comunicação, na fala, na escrita, nos estudos. Então, vocês também podem estar sendo chamados a levar isso de uma forma mais leve, a não questionar tanto a própria inteligência, a confiar um pouco mais na sua inteligência, na sua capacidade de aprender. Alguns de vocês podem estar muito envolvidos agora com cursos e até mesmo com educação acadêmica. Podem estar fazendo uma graduação, mestrado, doutorado, porque a casa 3 de Virgem e 9 de Peixes no seu mapa está super ativada durante esse ciclo de eclipses. Mas Saturno, na casa 9 em Peixes, está dizendo: existe algo que precisa ser questionado, amadurecido, reavaliado na área das crenças. Quais crenças que você precisa abandonar? A crença de que você é responsável por tudo, ou talvez a crença de que você tem que ser aquela pessoa que nunca diz não, a crença de que os outros são mais importantes do que você. Vocês podem estar tendo dificuldades ou finalizando uma etapa de vida no exterior, estar voltando para o seu país. E outros de vocês vão estar fazendo o contrário, indo morar fora, para realizar um grande sonho que é Peixes, esse nodo norte em Peixes. E todos vocês, de forma geral, estão sendo chamados a se dedicar a algum propósito maior do que simplesmente a sua vida cotidiana. Ampliar a sua visão de mundo, seja através de uma viagem ou seja através de estudo, de cursos. Lembrando que a influência desse eclipse vai ser muito mais forte se você tem planetas nos últimos graus, no finzinho de Virgem, Peixes, Gêmeos e Sagitário. Se você tiver, aí sim vai ser um período até 2027, ali o começo do ano, dos mais transformadores da tua vida. E se não, você pode sentir isso que eu estou falando de uma forma mais sutil, não tão perturbadora, digamos assim. E esse eclipse pode ativar o aprendizado de uma nova habilidade, seja um idioma, seja um instrumento, habilidades técnicas vão estar favorecidas. Ou talvez isso já esteja sendo ativado há algum tempo, já que esse ciclo já começou. E agora eu queria deixar umas tarefas para vocês. Uma delas é fazer um diário, já que a casa 3 é a casa da escrita, da comunicação.
E colocar ali pensamentos repetitivos que te autossabotam, que te enfraquecem. E por que não dizer, se você gosta de escrever ou você tem o plano de escrever um livro, escrever poemas, enfim, esse é o momento, está muito propício para isso. E a outra tarefa é conversar com alguém confiável, pode ser inclusive um terapeuta, fazer uma terapia, para poder desabafar sobre coisas que você não consegue colocar para fora, que você tem segurado por medo de expressar. Ah, e mais uma tarefa, leitura. Ler nesse momento é muito positivo para você. E eu quero deixar também 2 afirmações para vocês, ascendentes em Câncer. Mas antes disso, eu quero pedir que, se você gostou desse vídeo, por favor, curte o vídeo para que a gente possa ser impulsionado no YouTube. E também se inscreve no canal se você não está inscrita, para que você possa sempre receber nossos conteúdos. E se você quer mais informação sobre esse eclipse e os eclipses em peixes, o eclipse em peixes, que aconteceu no dia 7, que também desencadeou processos nas 2 casas de peixes e virgem, assiste o meu vídeo sobre o mês de setembro, onde eu falei desses eclipses com mais detalhes. Eu vou deixar o link ali nos comentários para vocês. Então, as afirmações são: eu utilizo minha mente e minhas palavras como uma ferramenta de cura, clareza e verdade. E a segunda é: eu me permito romper as fronteiras do conhecido e me dedicar a encontrar um propósito maior para a minha vida. Bom, é isso. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal e muita luz para vocês aí que consigam canalizar esse eclipse da melhor maneira. E até breve. Tchau, tchau. Olá, ascendentes em Leão, sejam todos bem-vindos à Academia Lira. Meu nome é Laís e eu vou estar com vocês nessa interpretação do eclipse do dia 21. Essas são dicas bem práticas e rápidas, mas se você quiser uma análise mais detalhada dos 2 eclipses desse mês, dá uma olhada no vídeo, a gente vai deixar um link aqui nos comentários, onde eu falo com mais detalhes sobre isso. Enfim, esse eclipse em Virgem está ativando a tua casa 2, que tem a ver com dinheiro, administração da tua renda. E como é em Virgem, né? Provavelmente você está sentindo a necessidade de trabalhar nessa área, de organizar, talvez de economizar, talvez seja uma economia forçada que você está tendo que fazer. Mas é uma lua nova, então representa um recomeço na área financeira. Caso você esteja abrindo mão de alguma posse, de um imóvel, de um carro, enfim, de algo que você tem, saiba que sempre que isso envolve o nodo sul, que está em Virgem, quer dizer que existe, depois da curva, uma oportunidade melhor. Então a vida te diz para abrir mão disso agora, para que você possa receber algo melhor depois. Você pode estar deixando de lado uma forma de ganhar dinheiro que já não te serve, ou uma forma de ver o dinheiro, um pensamento de escassez que nesse momento você está percebendo e quer abandonar esse pensamento de escassez. Você pode estar se livrando de obrigações financeiras que estão te restringindo, te limitando demais. Pode estar pagando finalmente um empréstimo, alguma dívida. E como tem Saturno envolvido, ele está em oposição com esse eclipse, Saturno envolve provação, dificuldade, pode estar sendo um processo bem difícil financeiro, mas o importante é saber que Saturno traz maturidade, realismo. Então, depois disso, você vai sair com mais sabedoria em relação a dinheiro. E uma lua nova sempre pode trazer novas oportunidades financeiras, mas como tem Saturno envolvido, não vai ser nada rápido ou fácil, exige trabalho e exige bastante discernimento virginiano. A casa 2 também tem a ver com o que entra pela boca. Ela rege a boca, a garganta, então tem a ver com hábitos alimentares. Pode ser que você esteja abandonando algum hábito alimentar, abandonando algum alimento que não te faz bem. E é a casa também da autoestima, dos teus valores. Então você pode estar passando por uma análise profunda do que tem valor realmente para você, tanto financeiramente como na vida em geral. Mas você sente que esse Saturno na casa 8 de peixes está te dizendo que você ainda precisa se envolver em problemas dos outros, que você gostaria de não se envolver, mas a vida está te dizendo que nesse momento é necessário. E você está tendo que colocar as tuas prioridades de lado para finalizar esse processo, que pode ser um processo familiar, um processo amoroso, que pode ser bastante pesado emocionalmente falando, mas o nodo norte em peixe está dizendo: resolva isso da forma mais leve possível, abandone o que tem que ser abandonado, solta o que tiver que ser solto,
Solta os apegos, que vai ser muito mais fácil passar por isso. E aproveite esse aprendizado. Se você está envolvido com problemas de outras pessoas ou com problemas financeiros, né? Dinheiro de outras pessoas, porque isso é a casa 8 de peixes, que isso pode vir a trazer benefícios, porque o nodo norte está em peixes dizendo que pode trazer abundância, inclusive você pode receber ou estar recebendo uma herança. E eu gostaria de deixar umas tarefas para vocês, ascendentes em Leão, para passar por esse eclipse da melhor forma possível. A primeira é fazer uma lista de quais são os teus valores, o que na vida é mais importante para você. E aí você analisar o que você está honrando desses valores e quais deles você está violando ou você está traindo. E a segunda tarefa é rever as tuas finanças, cortar o que precisa ser cortado, organizar o teu dinheiro e investir naquilo que tem a ver com o que realmente tem valor para você, não gastar com coisas inúteis. E a terceira tarefa é praticar uma forma de automotivação. Reconhecer 3 talentos que você tem que te tornam uma pessoa valiosa naquilo. Então, quando você puder, você pode pegar o caderno, escuta de novo esse trecho do áudio e faz essa tarefinha que eu tenho certeza que vai te ajudar a ter um pouco mais de clareza sobre o processo que está sendo desencadeado na tua vida. E, por último, eu queria finalizar com 2 afirmações que têm tudo a ver com esse processo que vocês estão vivendo. Mas antes disso, eu queria pedir para você deixar seu like, porque isso impulsiona o canal, para você se inscrever no nosso canal. E se você nunca fez o teu mapa no sistema que a gente usa de signos inteiros, que a gente considera o mais prático e claro para fazer mapa astral, mapa de trânsitos, a gente vai deixar o link nos comentários, na descrição também, de um tutorial para você aprender a fazer o mapa nesse sistema que é o mais antigo da astrologia ocidental. Depois que a gente começou a usar esse sistema, a gente nunca mais mudou. Bom, então, para finalizar, as afirmações são: a primeira, minha alma tem valor e eu não dependo da aprovação de ninguém. Minha alma tem valor e eu não dependo da aprovação de ninguém. E a segunda afirmação é: eu escolho viver de acordo com os meus valores, com integridade. Eu escolho viver de acordo com os meus valores, com integridade. É isso então. Muito obrigada e até a próxima. Ascendentes em Virgem, sejam bem-vindos. Meu nome é Laís e vamos interpretar o efeito desse eclipse na vida de vocês de acordo com as casas do seu mapa astral. A área que está sendo ativada por esse eclipse, que é a sua casa 1, é simplesmente toda a sua identidade. Nós estamos falando de um eclipse em Virgem, ou seja, é no signo do teu ascendente, então a tua visão de mundo está passando por uma grande mudança e são questões kármicas muito profundas, coisas que têm que acontecer. Uma reinvenção, um recomeço, uma nova vida, principalmente se você tem planetas em Virgem, nos últimos graus, ali no finzinho de Virgem, ou o Sol em Virgem no finalzinho, ou ascendente ali no final, isso vai ser, nossa, uma revolução total na tua vida. Mas independente do grau, planetas em Virgem, Gêmeos, Sagitário e Peixes, se você tem planetas nesses signos, isso indica que esse eclipse vai te afetar bastante. E eu queria mencionar que no ano de 2006 também aconteceu um eclipse a 29 graus de Virgem. Então olha para trás, olha para aquela época, né? Se você já estava nesse planeta com esse corpo físico. E se lembre do que aconteceu, porque pode ser que exista alguma semelhança com o que está prestes a acontecer ou acontecendo agora. Mas, claro que nunca é exatamente igual, porque os outros planetas já mudaram de lugar, né? Então, o céu nunca se repete. E o importante é a gente falar do que está acontecendo exatamente agora. Então, como o Nodo Sul está sendo ativado por esse eclipse em Virgem, você está sendo chamado e chamada a soltar a autoimagem que você tem, a se libertar do personagem que você construiu até hoje. E qual é esse personagem? É da pessoa certinha, cumpridora dos seus deveres, aquela pessoa que sempre sabe, que sempre faz o certo. É o perfeccionismo, é o excesso de autocrítica. A tua autocrítica é extrema e você está passando por uma fase em que você está percebendo que, nossa, eu tenho que me livrar disso. Se eu não me livrar disso,
eu vou me prejudicar cada vez mais. O eclipse ilumina isso e é uma lua nova. Então ela tá te dizendo, vamos fazer algo diferente a partir de agora? E a forma como você se vê, essa autocrítica ou essa visão crítica do mundo, ela afeta muito as tuas relações, que é a casa oposta, a casa 7, que você tem no signo de Peixes. Então essa mudança em você vai repercutir muito numa mudança nas pessoas com quem você se relaciona. E você já está passando por uma revisão dos teus relacionamentos desde 2023, com Saturno em Peixes. Agora ele está no finzinho, ele está finalizando processos em relacionamentos. Pode ser um relacionamento que você está tentando salvar, que está passando por problemas e você está ali naquela última etapa para realmente conseguir recuperar essa relação depois de todos esses testes. Pode ser um novo relacionamento que apareça com uma pessoa possivelmente mais velha ou com mais experiência que você. Existe essa possibilidade também. E você pode estar cortando da sua vida alguma sociedade ou alguma amizade que não serve mais também. Para abrir caminho, que é o nodo norte em Peixes, para novas relações que sejam mais focadas numa afinidade espiritual. Você está buscando pessoas que estejam mais afinadas com a tua alma. E você vai atrair esse tipo de pessoas. Mas Saturno está dizendo, tenha discernimento, tenha prudência para selecionar bem as tuas relações, já que com Peixes ali você não costuma selecionar bem, você costuma se iludir com as pessoas, né? Então, desde que você exercite essa análise virginiana, os próximos meses e até o próximo ano, e na verdade até fevereiro de 2027, que é quando esse ciclo de eclipses em Virgem e Peixes vai se concluir, é só lá no começo de 2027, até lá você vai ver uma profunda transformação. Claro, dependendo de você tem planetas nos signos que eu falei, mas em algum nível vai haver uma transformação da tua identidade e das tuas relações. E como são casas angulares, a casa 1 e a casa 7, isso também afeta a tua carreira e a tua vida doméstica e familiar. E a casa 1, o ascendente, também tem a ver com o corpo físico, então você está sendo chamado a purificar o corpo, a se exercitar, a olhar mais para o teu corpo, a olhar mais para hábitos que estejam prejudicando a tua saúde física, a tua saúde mental. Talvez uma mudança na alimentação está sendo necessária agora, já que com ascendente em Virgem você já tem um sistema digestivo mais sensível. E por último, algo que eu não comentei é que pode ser que você esteja querendo fazer mudanças em si mesmo, mas você tem medo do que a esposa ou o esposo vai pensar, de como que vai agir, ou medo de perder alguém. É algo do tipo, se eu for mais fiel ao meu próprio caminho, o que as pessoas vão pensar de mim? Então é preciso se libertar desses medos e usar essa virtude pisciana de confiar no processo, sabendo que as pessoas que ficarem são as pessoas que realmente gostam de você e não do personagem que você construiu. E para finalizar, eu queria deixar para vocês umas tarefinhas bem interessantes. E a primeira delas é você se priorizar, escolher alguma atividade, um exercício, um tempo para você, algum hobby, algo que permita uma melhoria na tua saúde. E a segunda tarefa é sentar na frente do caderno e escrever o que você percebe que precisa mudar na tua postura e como que isso pode se reverter numa melhoria nas tuas relações. E agora eu vou deixar duas afirmações que têm tudo a ver com o momento que vocês, ascendentes em Virgem, estão vivenciando. Mas antes disso, eu queria pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo para nos ajudar a fazer o canal crescer e para que você se inscreva no canal. Não esquece, curtir e se inscrever para que você esteja por dentro desses conteúdos, sempre tão profundos que a gente coloca aqui. E as afirmações são: a primeira, eu abraço a minha autenticidade e dispenso o peso das expectativas dos outros. E a outra é: eu construo novos relacionamentos com empatia e compaixão, mas sem me anular. Então é isso, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês e muita luz para vocês em todos esses processos que eu comentei. Até a próxima!
Olá, ascendentes em Libra, sejam bem-vindos. Meu nome é Laís. E vamos analisar o impacto desse eclipse do dia 21 de acordo com a área que ele ativa no seu mapa. Se o ascendente é Libra, nós automaticamente sabemos que Virgem está na tua casa 12, porque Libra está na casa 1. De acordo com o sistema de signos inteiros, que é o sistema que a gente usa aqui e que nós recomendamos, ele é muito mais prático e acertado, na nossa opinião, para falar de mapa astral, de trânsitos, enfim. E a gente vai deixar o tutorial na descrição, nos comentários, para você fazer seu mapa nesse sistema, se você nunca fez. E assim você pode acompanhar melhor a minha descrição aqui. Mas enfim, a casa 12 tem a ver com o teu mundo interior, a tua espiritualidade e, mais além disso, karmas de vidas passadas, memórias ancestrais. Pode estar sendo um momento desde setembro do ano passado, quando se iniciaram esses eclipses nesse eixo Virgem-Peixes, de muita interiorização para você. Você pode estar sendo levado ou levada a se confrontar com medos, fobias, sentimentos de solidão, de abandono, ou simplesmente revisitando o passado. E você pode estar percebendo uma urgência de se libertar, de deixar de lado, que é o Nodo Sul em Virgem, as ilusões, os sonhos que nunca vão se concretizar, a perda de tempo, a procrastinação, o sacrifício excessivo pelas outras pessoas que acaba te esvaziando e te prejudicando. Você pode estar tendo sonhos muito vívidos e nesse momento é muito importante reorganizar a tua disciplina espiritual, ou se você nunca teve uma, agora é um momento muito propício para criar uma disciplina espiritual de meditação, de oração, de passeios na natureza. E a casa 12 também tem relação com o exterior. Então você pode estar começando algum trabalho, alguma atividade que envolve outros países e inclusive pode envolver viagens internacionais. Mas o mais importante, eu acredito, nessa tua fase é se libertar de relacionamentos kármicos, onde existe muita codependência, melhorar o teu descanso também. A casa 12 tem a ver com sono, se organizar para dormir melhor. E, enfim, abandonar todas as formas de autossabotagem. Eu sei que não é fácil, mas geralmente os eclipses geram situações que acabam nos forçando a tomar certas atitudes. E como ele está em oposição a Saturno em Peixes, e esse Saturno está na tua casa do trabalho, da rotina, desde 2023, é provável que você está vindo de uma fase de muito trabalho ou em que você está vivendo uma rotina muito pesada. Vocês podem estar muito cansados. Pode ter sido uma fase de trabalho produtiva ou simplesmente uma dificuldade em suportar o trabalho que você faz, suportar a tua rotina. E Saturno está finalizando um processo ali. Você pode estar mudando de trabalho, pode aparecer uma nova oportunidade. E como o eclipse é de lua nova, pode ser que esse novo trabalho te permita exercer mais a tua inspiração ou te permita se doar de uma forma saudável pelas pessoas, de uma forma equilibrada. Porque Virgem ali na 12, sendo ativado, quer dizer, você pode sim ter empatia e se dedicar pelos outros, mas faça isso com discernimento, com organização, com medida. E só um parênteses, talvez você não tenha visto um vídeo que eu postei há alguns dias atrás, falando dos 2 eclipses de setembro. Então dá uma olhada ali no nosso canal, porque eu falei com bastante detalhe sobre essas 2 áreas e inclusive eu fiz uma interpretação geral falando de várias áreas do teu mapa juntas, que é uma interpretação mais longa. Então dá uma olhada, a gente vai deixar o link aqui nos comentários para vocês. E é importante dizer também que se você tem planetas em Virgem, Peixes, Sagitário e Gêmeos, esse eclipse vai te afetar muito mais, especialmente se esses planetas estão no finzinho desses signos. Aí sim a gente está falando de uma renovação total, né, na tua vida. Mas se não, você vai sentir essas coisas que eu estou falando de uma forma um pouco mais sutil. E uma última coisa que eu queria dizer é que é muito importante agora o autoconhecimento, a espiritualidade. Então é um ótimo momento para seguir um caminho espiritual e, por que não, fazer terapia para poder conhecer mais esses padrões de autossabotagem. Vamos dizer, é uma tarefa que eu deixo para vocês, que é mergulhar nesse mundo interior com muita compaixão
entendendo que os erros foram necessários, que foi aprendizado e se propondo a começar um novo capítulo daqui para frente. E essa compaixão consigo mesmo e com os outros vai ajudar muito na tua saúde, porque também esse Saturno na tua casa 6 desde 2023 pode ter gerado problemas de saúde, desafios bem grandes nessa área. E agora você pode estar finalmente vendo o link que existe entre saúde mental e saúde física. E eu queria finalizar com 2 afirmações para vocês que tem muito a ver com o momento que vocês estão passando. Mas antes eu queria pedir que você curta o vídeo, por favor, porque assim você está ajudando o nosso canal a crescer e que você se inscreva, claro, se inscreve no canal para você estar sempre por dentro das nossas interpretações. A primeira afirmação é: reconheço que a autossabotagem é a principal causa dos problemas que tenho. Reconheço que a autossabotagem é a principal causa dos problemas que tenho. E a segunda é: me proponho a criar uma rotina alinhada com o meu coração e com a minha inspiração. Me proponho a criar uma rotina alinhada com o meu coração e com a minha inspiração. É isso, muito obrigada por passar por aqui e até a próxima. Olá, ascendentes em Escorpião, bem-vindos à Academia Lira, meu nome é Laís. Bom, esse eclipse em Virgem está acontecendo na sua casa 11, que de acordo com o sistema de signos inteiros, onde cada casa fica num signo específico a partir do ascendente, é a casa de Virgem. E se você nunca fez o teu mapa nesse sistema, eu recomendo muito, porque ele facilita muito a leitura de trânsitos, facilita você entender também a minha leitura, e você pode inclusive se surpreender fazendo o seu mapa nesse sistema, vendo que ele ficou mais exato ou corresponde mais ao que você enxerga de você. Nós consideramos que é o sistema mais acertado para fazer mapas. Então a gente recomenda bastante e vamos deixar um tutorial para você aprender a fazer aqui nos comentários e na descrição. Continuando, a tua casa 11 em Virgem tem relação com o teu círculo social, as pessoas com quem você se relaciona, o grupo do qual você faz parte, redes de contatos, uma instituição, uma empresa, uma comunidade. Você pode estar com um olhar mais analítico, mais crítico para esse círculo de pessoas. Você pode estar analisando, será que realmente essas pessoas têm a ver comigo? Será que é isso que eu quero para mim? E como é uma lua nova, podem estar aparecendo novas pessoas ou um novo círculo de contatos e de amizades que corresponda mais com o que você é hoje, ou uma nova empresa, né? Uma nova forma de divulgar o teu trabalho, já que a casa 11 tem a ver com marketing, tem a ver com redes sociais. Então você pode estar analisando muito a forma como o teu trabalho é promovido, é levado para as pessoas e está modificando a tua estratégia de marketing. Você pode estar muito seletivo ou seletiva em relação à tua participação nas redes sociais, analisando muito o que você quer postar ou o que você quer mostrar para as pessoas. Você pode estar querendo se expor de uma forma diferente para o mundo. E pode aparecer uma nova oportunidade de algum trabalho em equipe ou de fazer parte de alguma comunidade ou instituição. Mas tudo isso deve ser feito com muito discernimento, já que o nodo sul em Virgem ele pede para diminuir ou para restringir aquela área onde ele está. Então ele provavelmente está tirando pessoas da sua vida ou tirando da sua vida uma mentalidade antiga na tua forma de se relacionar com o coletivo. E o nodo norte em Peixes, na casa 5, está dizendo que é momento de despertar a criança interior, de despertar a tua criatividade, de ter mais diversão e prazer na tua vida. Mas Saturno está ali nessa casa 5 em oposição direta a esse eclipse, dizendo que existe ainda medo, hesitação, um atraso nesse processo. Então você está sendo chamado a vencer o medo de se expressar, de mostrar a tua criatividade ao mundo. E é possível que apareça um novo relacionamento amoroso com o nodo norte em Peixes, ativando a tua casa 5. E se você quer uma leitura bem detalhada dessa relação entre essas duas casas para o teu ascendente, dá uma olhada no vídeo que eu fiz anteriormente, que eu falei dos 2 eclipses, do de 7 de setembro e o de 21 de setembro. Eu fiz tudo combinado ali num vídeo só, com outros trânsitos também,
E eu vou deixar o link ali nos comentários para vocês, se você não assistiu esse vídeo, porque ele vai complementar e reforçar o que eu estou dizendo aqui. E como a casa 5 tem a ver com fertilidade, pode ser que apareça uma gravidez. E alguma novidade em relação aos filhos. Pode haver alguma dificuldade que está acontecendo em relação aos teus filhos, ou algum filho específico. O eclipse pode intensificar essa crise nessa área. E o remédio para isso é o nodo norte em peixes, é confiar no processo, deixando de lado as preocupações excessivas do signo de Virgem. E eu queria deixar 2 tarefas para vocês, ascendentes em Escorpião. Uma delas é compartilhar publicamente algum projeto criativo teu, algo que você faz artístico ou alguma atividade de empreendedorismo que você ainda não teve coragem de levar para o mundo. E a segunda tarefa é olhar com muita atenção para esse grupo ou esse círculo de amigos do qual você faz parte e analisar se realmente isso faz bem para a tua alma ou de que forma você pode melhorar a tua relação com essas pessoas. No que você está falhando nisso? Ou na sua estratégia de marketing ou na sua relação com a sua empresa. E para finalizar, eu quero deixar 2 afirmações para vocês, antes dizendo que você curta nosso vídeo, porque isso ajuda a gente a impulsionar o nosso canal. E se você gosta dos nossos conteúdos e não está inscrito, se inscreve, aproveita agora, antes que você se esqueça, para você poder fazer parte dessa comunidade de estudos de astrologia aprofundada. A primeira afirmação é: a minha criatividade é digna de ser vivida e compartilhada. A minha criatividade é digna de ser vivida e compartilhada. E a segunda afirmação é: eu aperfeiçoo a minha forma de me relacionar com o coletivo. Eu aperfeiçoo a minha forma de me relacionar com o coletivo. É isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Olá, ascendentes em Sagitário. Bem-vindos à Academia Lira. Meu nome é Laís. Vamos analisar o impacto do eclipse solar em Virgem para o seu mapa astral. Lembrando que eu faço a minha análise de acordo com o sistema de signos inteiros, onde cada signo cai numa casa. Então, se a tua casa 1 cai no ascendente, se a casa 1 cai em Sagitário, Virgem está na tua casa 10. E esse eclipse vai ativar essa casa da carreira, da vocação, da direção de vida. Sagitário é um dos 4 signos mais afetados por esse eclipse. Os outros são Virgem, obviamente, Gêmeos e Peixes. Então, se você tem planetas e pontos importantes como o ascendente em Sagitário, Virgem, Peixes e Gêmeos, quer dizer que você vai ser bastante afetado. Especialmente se está nos últimos graus, ali no finzinho desses signos. E se não, você vai sentir isso que eu vou falar, mas de uma forma mais sutil. Bom, a tua casa 10 tem a ver com carreira, vocação, então é óbvio que um eclipse ali vai fechar algum processo e também, como é lua nova, gerar um recomeço. E mesmo que você seja aposentado, pode ser um reinício das suas metas de vida, uma renovação. Você pode estar se libertando, deixando para trás, como o nodo sul está ali, da tua antiga noção de sucesso ou da tua antiga preocupação com reputação, com status. E se você está numa carreira estressante ou se você tem se estressado muito com o trabalho, que é uma tendência, já que vocês têm Virgem na casa 10, né? Vocês são bastante detalhistas, perfeccionistas no trabalho que vocês fazem, é hora de abandonar essas tendências perfeccionistas ou abandonar a fixação com o sucesso profissional, porque o nodo norte está em peixes na tua casa 4, da tua base, da tua fundação emocional. Então a mensagem é: você precisa trabalhar nas raízes nesse momento para que a árvore possa crescer firme. E por que eu digo isso também? Porque Saturno está na tua casa 4, dizendo que ali você tem trabalhado bastante nos últimos anos, desde 2023, alguma responsabilidade em relação à família, algum peso em relação à família, que está finalizando no início do ano que vem. Então, até o início do ano que vem, você tem que trabalhar nessa área. Pode ser uma mudança de casa que está exigindo muito de você, pode ser que você esteja cuidando do pai ou da mãe idoso,
Pode ser que a situação doméstica, enfim, esteja mais estressante, mas é importante saber que isso vai dar lugar a algo muito inspirador, que é esse nodo norte em peixes, que vai fazer com que você possa se sentir mais confortável na tua casa, mais em paz com as tuas raízes, pode ser uma pacificação ou uma harmonia na área da família que está chegando. E é importante eu mencionar que esse ciclo de eclipses na tua casa 10 e 4 só vai se concluir em fevereiro de 2027. Então, a gente está só no segundo deles. E é todo um processo que tá acontecendo e ainda vai durar bastante tempo. E provavelmente no início de 2027 você vai estar com condições de vida, morando num lugar diferente, vai estar com um trabalho diferente, com metas de vida muito diferentes. Você também pode estar passando por uma mudança de status na sociedade, passando de solteiro para casado, de casado para divorciado. E pode aparecer uma nova carreira, um novo cargo, uma nova oportunidade profissional. Mas que vai envolver uma certa dificuldade, já que a gente tem essa oposição com Saturno. É preciso trabalhar para superar questões emocionais e familiares para que você possa ter sucesso nesse novo caminho profissional. E eu queria lembrar que eu fiz um vídeo falando muito detalhe sobre essas duas casas, sobre os eclipses desse mês e falando sobre outros trânsitos também. E eu vou deixar o link aqui nos comentários fixado para vocês poderem assistir se vocês ainda não viram. Eu acho que complementa bem, é até mais completo do que esse vídeo que eu estou fazendo agora. E eu queria deixar umas tarefas para vocês. A primeira é você reavaliar os teus objetivos profissionais. Quais nasceram realmente de você e beneficiam a tua alma? E a outra tarefa é se perguntar o que falta ser melhorado na minha vida pessoal, na minha casa, na minha relação com a minha família, para que isso possa se repercutir em mais harmonia na minha vida profissional. Será que eu tenho alguma tendência autossabotadora na minha vida doméstica? Será que eu tenho ficado muito em casa? É uma possibilidade. Será que o meu emocional está me sabotando? E eu queria deixar também duas afirmações para vocês que têm a ver com o momento que vocês estão passando. Mas antes eu queria te pedir para não esquecer de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, porque a gente está só começando a trazer conteúdos bem aprofundados para vocês. Então, faça parte disso e te agradeço por estar aqui. Então, vamos falar das afirmações. A primeira é: minha vida profissional se alinha com aquilo que me traz alegria. Minha vida profissional se alinha com aquilo que me traz alegria. E a segunda é: eu confio no processo de alinhar as minhas metas com o anseio profundo da minha alma. Eu confio no processo de alinhar as minhas metas com o anseio profundo da minha alma. É isso, ascendentes em Sagitário. Desejo a todos muita luz e muita harmonia em todo esse processo desses eclipses que nos trazem as mudanças que são necessárias para o nosso destino. E fico por aqui. Até a próxima. Olá, ascendentes em Capricórnio, bem-vindos à Academia Lira. Meu nome é Laís e eu serei a sua astróloga nesse estudo dos eclipses, como isso afeta o teu mapa natal. Sempre lembrando que eu utilizo o sistema de signos inteiros, que aqui na Academia consideramos o mais exato para interpretar qualquer tipo de mapa. Se você nunca fez seu mapa nesse sistema, eu recomendo dar uma olhadinha no nosso tutorial que a gente deixa aqui nos comentários fixado, para que você possa acompanhar melhor também as explicações que eu dou aqui. E, então, de acordo com esse sistema, cada casa cai num signo. Se você tem a casa 1 em Capricórnio, por lógica, você tem Virgem, que é o signo do eclipse, na sua casa 9. E é essa área da tua vida que está sendo agora ativada por esse eclipse de lua nova, ou seja, algo está se iniciando ali, porém antes algo precisa finalizar, porque temos ali também o nodo sul, que corresponde àquilo que precisa ser soltado, liberado. Então você está sendo chamado, chamada a se libertar de crenças que não servem mais para o caminho da tua alma. Como vocês têm Virgem na casa 9, vocês são naturalmente bastante críticos, muito certinhos na sua visão de mundo, e isso pode levar ao julgamento. Então agora vocês estão sendo chamados a abandonar o julgamento, a aceitar os inúmeros pontos de vista, a acreditar na liberdade de pensamento de cada pessoa, que
mostra que toda pessoa tem um ponto de vista diferente, que isso é natural. Isso corresponde a esse nodo norte que está na tua casa 3 do pensamento, da comunicação. Então, vocês estão sendo chamados a abrir a mente, a conviver com as pessoas de uma forma compassiva, empática e muito aberta. Esse eclipse afeta a área do estudo, principalmente do estudo acadêmico. Então, vocês podem ter algum acontecimento significativo, como finalizar um mestrado, um doutorado, uma graduação, ou iniciar estudos nessa área, porque também é uma lua nova. Mas é importante fazer isso sem neurose, sem preocupação excessiva, sem queimar energia mental, sem perder a paz, porque o Nodo Norte em Peixe está chamando todos nós a nos alinhar com a harmonia e com a paz interior, independente do que nós tenhamos que fazer, que trabalhar, que resolver, que é o lado virginiano, a gente precisa fazer isso em paz. E a casa 3, onde está esse signo de peixes para vocês, tem a ver com habilidades técnicas, então vocês podem agora estar estudando ou começar a estudar um novo idioma ou aprender a tocar um instrumento, mas que seja algo que te inspira, algo que te alegra. Se for para estudar alguma coisa, que seja para se alinhar mais com a tua alma. E eu queria dizer que eu fiz um vídeo bem longo falando em detalhes. Hoje é só um resumo, mas eu fiz um vídeo detalhado sobre esses eclipses de setembro, sobre essas casas do teu mapa, e eu vou deixar o link ali nos comentários para você. Se você ainda não assistiu, assista, porque ali eu aprofundo um pouco mais. E outra possível ativação desse eclipse é finalizar um capítulo no exterior e você voltar para o lugar de origem, ou você se reconectar de alguma forma com a vizinhança, com parentes, se reconectar com o seu ambiente próximo. E esse eclipse também pode representar para vocês um novo caminho espiritual, um novo propósito de vida que está se iniciando, que pode ter iniciado com o primeiro eclipse da série Peixes e Virgem, que aconteceu em setembro de 2024 e que vai terminar só em fevereiro de 2027. É só um parênteses aqui interessante, que a gente está no meio de um processo, né? Essas duas áreas da tua vida vão estar sendo ativadas por bastante tempo. E é essa questão de propósito e aprendizado que está muito, muito ativada. E eu queria deixar duas tarefas para vocês. A primeira é ler livros, de preferência sobre culturas diferentes, livros que têm a ver com espiritualidade, é um ótimo momento para isso. E a segunda tarefa é, se você puder, anotar quais crenças você acredita que hoje estão te prendendo, te limitando, e como você pode se libertar disso. Quais crenças devem substituir isso? E eu vou deixar também duas afirmações que têm muito a ver com o que vocês estão vivenciando. Mas antes eu quero pedir para você não esquecer de curtir o vídeo. Curte agora, antes que você se esqueça. Ajuda o nosso canal a se expandir. E se você não está inscrito, inscrita, se inscreve também agora para não esquecer. A primeira afirmação é: eu abraço novas ideias sem abandonar a minha essência. Eu abraço novas ideias sem abandonar a minha essência. E a segunda é: eu respeito a visão dos outros tanto quanto respeito a minha. Eu respeito a visão dos outros tanto quanto respeito a minha. É isso, muito obrigada e até a próxima. Olá, ascendentes em Aquário, bem-vindos à Academia Lira. Meu nome é Laís. Vamos analisar o impacto do eclipse solar que vai acontecer no dia 21, como isso afeta o teu mapa natal. Lembrando que aqui a gente utiliza o sistema de signos inteiros e nesse sistema cada signo cai exatamente em uma casa. E se você fizer o seu mapa nesse sistema, você vai poder acompanhar melhor as nossas explicações. E se você nunca fez, a gente vai deixar um tutorial fixado nos comentários para você poder fazer seu mapa nesse sistema. E quem sabe, né, pode haver até algumas mudanças ali no mapa que você conhecia antes e pode ressoar mais com você. E eu queria lembrar também que eu fiz um vídeo bem aprofundado sobre os 2 eclipses de setembro, que complementa esse aqui, e eu vou deixar também nos comentários, caso você não tenha visto, vale muito a pena para ter um panorama mais amplo. Mas então vamos lá. Analisando só o eclipse
em Virgem, ele vai afetar ou ativar a tua casa 8, que tem relação com a área financeira. É possível que você tenha alguma dívida ou que alguém deva dinheiro para você, algo relacionado a um empréstimo ou a investimentos, que precisa ser analisado com muito cuidado, com muito discernimento. E é possível que o eclipse traga algum problema em relação a isso ou alguma definição. Pode ser que você tenha que abrir mão de um dinheiro, mas é importante saber que os eclipses trazem acontecimentos kármicos necessários. Então, se assim for, saiba que você vai abrir mão de algo agora para receber algo melhor depois, ou para quitar alguma dívida kármica. Você pode estar pagando alguma dívida, algum empréstimo, enfim, para você justamente se liberar disso e poder seguir adiante. E você está percebendo que agora não tem mais como escapar, que agora é o momento de acertar isso. Lembrando que Saturno, que está em oposição com esse eclipse, ele é aquele professor severo, mas toda a dificuldade que ele coloca é para a gente aprender, é para nos tornar mais maduros. Então saiba que isso que está acontecendo é para te amadurecer nessa área. Lembrando que a intensidade disso depende um pouco do mapa astral da pessoa, depende totalmente. Mas assim, os signos mais afetados, como eu falei no começo do vídeo, são justamente Virgem, né, claro, Peixes, Gêmeos e Sagitário. Então, se você tem planetas ou o ascendente, perdão, ascendente não, se você tem planetas nesses signos, saiba que isso que eu tô falando vai ser mais intenso para você, principalmente se for no final desses signos. Mas então, quanto mais responsável você for em relação a isso do dinheiro compartilhado, dos negócios, melhor vão ser os resultados, o que você vai colher mais para frente. E lembrando que, como eu falei no outro vídeo onde eu falei dos eclipses de setembro, o nodo norte está na tua casa 2 em Peixes, que é a casa da tua renda, dos teus bens. Então, Peixes está te dizendo para ter uma atitude o mais leve possível em relação ao teu dinheiro. É soltar mesmo, é confiar no processo nessa área financeira. E você pode estar agora muito detalhista ou usando muita análise e discernimento no teu dinheiro compartilhado, seja no casamento, seja numa empresa. E isso é necessário agora, ter essa visão detalhista, porém sem neurose, sem excesso de preocupação, sem excesso de controle. Sabendo que esses processos difíceis que provavelmente você está vivendo desde 2023 na área financeira têm um propósito de ensinar e que todo trânsito tem fim. Então, no começo do ano que vem, a parte financeira já deve aliviar um pouco para vocês. E a casa 8 também tem a ver com traumas do passado. Então, agora pode esse eclipse ativar o teu subconsciente, memórias, apegos. Você pode passar por situações que te forçam a olhar para isso. Depressão, paranoias. E seria um ótimo momento para fazer terapia, para entrar num caminho realmente de autoconhecimento, para começar a olhar para os teus próprios padrões psicológicos que geram problemas na tua vida. Se libertar de apegos ao passado, de rancores. E por que não dizer se libertar da necessidade de se envolver em problemas dos outros, porque isso também tem a ver com a casa 8. Então você pode se ver envolvido demais em problemas de amigos ou de familiares e perceber que isso está te fazendo mal e pensar, não, eu vou focar no que tem valor para mim e no que me traz paz e harmonia. Ou até você pode estar querendo trabalhar com algo que envolve terapia, cura, porque esse eclipse é uma lua nova que pode iniciar um novo processo nessa tua casa 8. E eu queria deixar 2 tarefas para vocês relacionadas a isso tudo que eu falei. Uma delas é rever contratos, negócios, dívidas, codependências emocionais, ajustar isso de forma que haja clareza, mas também leveza. E a segunda tarefa é fazer uma lista dos teus valores, do que tem valor para você. Você não precisa mostrar para ninguém, mas é para que você se dê conta. Muitas vezes quando a gente escreve, a gente percebe, nossa, nem eu sabia o que eu acho valioso, o que tem valor para mim. O que me dá, o que fortalece a minha autoestima, porque a casa 2 tem a ver com a autoestima também, e é ali que está o nodo norte. E para finalizar, eu vou deixar 2 afirmações que tem muito a ver com esse processo, mas antes eu queria te pedir para curtir nosso vídeo, não esquece, curte agora,
para impulsionar nosso canal e também se inscreve no canal para ter acesso a esses conteúdos sempre. A primeira afirmação é: me liberto do passado para que minha alma tenha paz. Me liberto do passado para que minha alma tenha paz. E a segunda é: eu renuncio com tranquilidade àquilo que não deve ser meu. Eu renuncio com tranquilidade àquilo que não deve ser meu. É isso, muito obrigada, muita luz para todos aí nesses processos dos eclipses, que traga muito aprendizado e até a próxima. Olá, ascendentes em peixes, bem-vindos à Academia Lira, eu sou a Laís e que tal a gente refletir sobre o efeito do eclipse do dia 21 no seu mapa astral? De acordo com os signos inteiros, se você tem a casa 1 em peixes, automaticamente você tem a casa 7 em virgem, e é justamente essa casa que está sendo ativada por esse eclipse. E se você nunca fez o teu mapa no sistema de signos inteiros, a gente vai deixar para você um tutorial na descrição, nos comentários, para que você possa acompanhar com mais facilidade essas explicações e sempre deixando claro que nós consideramos que esse é o sistema mais exato para a interpretação de mapas em geral. E essa minha interpretação para o ascendente em peixes, ela varia de acordo com o mapa de cada pessoa, então ela não é uma interpretação personalizada para você, mas eu posso dizer que se você tem planetas em peixes, virgem, sagitário ou gêmeos, esse eclipse vai ser mais forte e mais significativo na sua vida, vai te afetar mais, principalmente se for no final desses signos. Então, se você tem o ascendente em peixes, já quer dizer que esse eclipse ativa uma casa angular do teu mapa. E quando ele ativa a casa angular, ele vai ativar os 4 pontos cardeais. Então, ele ativa a identidade, ele vai gerar transformações na tua forma de você se enxergar, na tua relação com a família, nos teus relacionamentos de amor e amizade e na tua carreira. Então, pega os 4 cantos do mapa. Mas vamos falar então especificamente dessa casa 7. É a casa das relações, dos relacionamentos. Esse é um eclipse de nodo sul. O nodo sul é aquilo que a gente tem que soltar, que deixar de lado. Então você está passando por uma revisão muito profunda da tua forma de se relacionar, do teu casamento, ou do namoro, ou das amizades, ou de alguma relação específica de amizade. Podem surgir situações críticas nesse sentido, justamente para te mostrar o que precisa ser corrigido, já que estamos falando de virgem. E, infelizmente, para muitas pessoas, vai acontecer separações, né? Porque há uma finalização nessa área. Ou, simplesmente, a gente pode estar falando de um relacionamento que estava estagnado, que estava mal, e utilizando esse discernimento virginiano, essa análise rica de virgem, vocês conseguirem corrigir e trabalhar sobre o que precisa ser melhorado, conseguir renovar essa relação. Isso também é muito possível. O fato é que você vai ser forçado ou forçada a olhar para as suas relações agora. E o efeito desse eclipse dura no mínimo 6 meses. E vale dizer, isso é uma informação bem interessante, que é um ciclo de eclipses nesse eixo peixes e virgem. O primeiro deles foi em setembro de 2024 e o último vai ser só lá em 2027, em fevereiro. Então, processos que eu estou falando agora vão ecoar até o início de 2027. É uma longa caminhada, né? E provavelmente você vai sair desse processo todo com uma nova visão de você, um foco na tua independência, já que o Nodo Norte está em peixes na tua casa 1, e Saturno está ali também concluindo a sua passagem por ali, mostrando que existe um peso nesse momento na sua vida. Desde 2023 as coisas podem estar bem... Você pode estar sentindo uma solidão ou a vida está te empurrando para amadurecer na marra, mas isso vai trazer frutos, porque Saturno nos traz a sabedoria do processo vivido. E essa tua nova identidade é que vai permitir relações diferentes, onde você honra mais você, a tua alma, e você vai querer se rodear de pessoas que façam bem para a tua alma, para os teus valores reais. Esse eclipse também pode trazer novas parcerias, uma nova sociedade de trabalho, novas amizades. Quem sabe um novo trabalho que te permita interagir muito com pessoas. O importante é fazer isso sem perder
a noção da própria identidade. E você está sendo chamado e chamada a revisar padrões de excesso de crítica nas relações, porque é uma tendência de vocês, né? Como vocês têm a casa 7 em Virgem, vocês podem sentir que nunca é suficiente, né? A pessoa nunca é boa o suficiente, ou a relação sempre é frustrante, porque sempre falta algo. Então agora vocês estão sendo chamados a suprir vocês mesmos aquilo que falta, a se preencher, tendo uma vida rica, seguindo a sua vocação, buscando felicidade dentro de vocês, para que vocês não esperem tanto que o outro os complemente. E para ter mais insights sobre o efeito desse eclipse, dá uma olhada no seu mapa onde que está o teu Mercúrio de nascimento, porque aí você vai ter mais informações sobre essas mudanças que estão acontecendo nos relacionamentos. E para finalizar, eu queria deixar umas tarefas para vocês e umas afirmações também. Mas antes eu queria te pedir para curtir o nosso vídeo, porque isso apoia muito o nosso canal. Hypar também, né? Por que não? E se inscrever no canal se você ainda não está inscrito e inscrita, porque a gente pretende trazer conteúdos cada vez mais legais para vocês. Então, a primeira tarefa é pegar um caderno, um papel e anotar. Anotar é muito importante, porque isso é um exercício tremendo de autoconhecimento. A seguinte reflexão: que padrões de relacionamento eu repito? Onde eu me perco em relação ao outro? O que eu espero dos outros, que eu deveria esperar de mim? E a segunda tarefa é praticar a escuta compassiva com você e com os outros. Ter mais empatia e menos reatividade, reagir menos frente aos outros. E as afirmações que eu quero deixar para vocês são: minhas relações florescem quando eu honro a minha autenticidade. Minhas relações florescem quando eu honro a minha autenticidade. E a segunda é: eu ofereço o amor que desejo receber sem me perder no outro. Eu ofereço o amor que desejo receber sem me perder no outro. Muito obrigada, ficamos por aqui e até a próxima.